Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a essa série audaciosa de comentar os vídeos do professor Hélio Couto. Estamos no 8º vídeo dele, intitulado Programação Neurolinguística, PNL, Programação Neurolinguística. O vídeo tem 2 horas e 39 minutos. E aqui, mais uma vez aqui, sugiro que você possa, esse vídeo aqui é óbvio que não substitui toda a palestra do professor Hélio Couto, né? Esse não é o objetivo, mas que você possa ir lá acessar o caminho das palestras no site dele, tem 82 vídeos gratuitos, mais um terceiro vídeo gratuito chamado Gato Mágico, então no total são 83 vídeos disponibilizados gratuitamente, em média eles com quase 2 horas. Então, sugiro que você possa lá, a fim de que você possa desconstruir aquilo que se entende, aquilo que você entende como realidade, a fim de que, melhor dizendo, nós possamos nos tornar cada vez mais co-criadores conscientes. Porque, na verdade, veja, todos nós somos co-criadores, queiramos ou não. Agora, se somos conscientes ou não, aí são outras questões, né? Por isso que é importante se entender a respeito daquilo que se entende sobre realidade. Então aqui o professor vem trazendo aqui, né, essa ciência, digamos assim, né, essa ciência empírica de ordem prática, chamada programação neurolinguística, formado por dois americanos, John Grinder e Richard Bandler. Eu acho que eu tenho essa sequência aqui de livros, são todos livros de programação neurolinguística, Ressignificando, Sapos e Príncipes, são livros que, quando você quer tratar fobias, medos, assim, são livros extremamente bons. É o cuidado que se tem. A programação neurolinguística, veja, então é uma programação, aqui faz uma correlação com o que o professor traz a respeito, né, de um software de física quântica, de equipamentos eletrônicos. Então nós temos uma programação neurolinguística, ou seja, relacionada ao cérebro, linguística pela fala, pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? E aí a gente tem essa ideia do poder das escolhas das palavras. Se tem uma coisa que é muito importante, assim, que faz muita diferença na sua vida, fará muita diferença na sua vida, e não acredite em mim, põe em prática e submeta a sua avaliação, a sua sabedoria, selecione muito bem as palavras que representam o seu universo interior. O que isso quer dizer na prática? Observe as palavras que você diz usualmente e tome muito cuidado com elas. E aqui eu vou fazer com você uma pequena brincadeira, assim, para que você veja o poder, digamos assim, da palavra e daquilo que se entende por programação neurolinguística. Antes da gente dar início ao comentário do vídeo, repita a frase mentalmente, assim: eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Agora repita ela mentalmente. Só sinta, não tente racionalizar. Agora a gente vai substituir uma única palavra dessa frase e nós vamos substituir por eu tenho um desafio, eu tenho um desafio, eu tenho um desafio. Compare as duas. Eu tenho um problema, eu tenho um desafio. A pergunta que eu faço é: tem diferença entre as duas? Sim ou não? Sinta, não é racionalizar, é só uma questão de sentir. Eu tenho um problema, eu tenho um desafio. E aí eu lhe lanço a pergunta: qual é a frase que te promove uma ação, um movimento de superação, de ir adiante, de vencer os obstáculos? A frase que tem problema ou desafio? Eu garanto a você que praticamente 100% das pessoas em que eu faço essa provocação, elas dizem desafio. O que isso significa na prática? Que você deveria, então, como sugestão, você deveria abandonar, riscar do seu vocabulário a palavra problema. Então, eu estou com um desafio de pagar as minhas contas, eu estou com um desafio no meu trabalho, eu estou com um desafio nos meus relacionamentos, porque perceba que o significante, que é o símbolo, né, que a gente fala na linguística, que é o significante, ou em outras palavras, é a palavra, ele possui um significado enraizado, energético, emaranhado ali, que traz para a gente um conjunto de elementos. Então, isso é extremamente saudável. Outra coisa também, a título de programação neurolinguística, o professor não fala aqui, mas que vale a pena você experimentar na prática. Elimine do seu vocabulário toda e qualquer palavra que tenha relacionada à guerra, contenda, querela, luta. Então, por exemplo, elimine a famosa DR, né, que a gente se trata de discutir a relação. Não use a DR, o D, como discutir a relação. Substitua o D por dialogar
a relação. Não use que você está com a outra pessoa num conflito. Diga que há uma desinteligência entre vocês dois. Se você está com alguma questão no seu relacionamento, não diga que você está discutindo ou que você está brigando. Diga que há um ruído entre vocês dois. Então veja, essa simples substituição de palavras, tá? E aqui a gente não está fazendo nenhuma hipnose, estamos falando nada, estamos sendo direto mesmo. Essa simples substituição de palavras já vai dar a você e provocar em você uma resposta fisiológica favorável a que você tenha um maior domínio e gerenciamento das suas emoções. E é justamente isso que nós vimos falar aqui, que o professor vem falar, a famosa frase da programação neurolinguística. Há uma máxima, assim, digamos assim, uma máxima principiológica na programação neurolinguística, que é chamada, em que ela, e através dela, ela é toda construída, né? Depois, esse é o princípio, e a partir de então, como princípio, né, o início de tudo, toda a programação neurolinguística é construída, que essa máxima é: o mapa não é o território. Repetindo, o mapa não é o território. Aí você fala assim, tá, o mapa não é o território? Como assim? E aí o professor traz esse exemplo, né? Pega um mapa qualquer do mundo, de uma cidade que você gostaria de visitar aí, vamos botar Paris, Londres, Nova York, Disney, enfim, o que você queria, África, Austrália, enfim, qualquer país do mundo que você gostaria de visitar, ou até mesmo pega um país da cidade específico, onde mostra a rua. E aí eu lhe faço a pergunta: o mapa é o território? Em outras palavras, esse mapa que você está na mão representa realmente, concretamente, o local? Não. Né? Então você percebe que eu ter um mapa não significa que eu estou tendo a experiência do local. E o que significa um mapa dentro do nosso contexto? O mapa, o meu mapa, o seu mapa, nada mais é que o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de intenções, a forma pela qual, ou as formas pelas quais nós analisamos o mundo através dos sentidos, os conceitos pelos quais nós dizemos a respeito das nossas relações e das nossas interações. Porque os eventos que acontecem no mundo, eles são invariavelmente neutros, né? E nós temos várias histórias a respeito disso. Então, é sempre um grande talvez. Às vezes a gente prejulga algo como ruim, quando lá na frente provavelmente já aconteceu isso com você, inicialmente você prejulgou algo como ruim, e lá na frente você de repente pode ter mudado de opinião e ter dito: foi a melhor coisa que me aconteceu, seja aquela dor, seja aquele desafio, seja aquela queda, seja aquela frustração. Porque lá na frente nós acabamos revendo, ou seja, ressignificando, revisitando aquele momento do passado em que foi traumático e dando a ele um novo conceito. O que isso quer dizer? Que os eventos que acontecem fora de nós sempre possuem a característica da neutralidade. É o nosso mapa que vai dizer como eu vou me relacionar com ele, como eu vou me comportar com esses eventos externos. E o que é o território? O território é a realidade em si. Então, na prática, o professor Hélio Couto, mais uma vez aqui, vem dizendo e provocando a reflexão a respeito de se entender o que é o território. Porque o software que está rodando na grande massa da população mundial, ele é contra o entendimento de que o mundo é uma onda. Nada mais é que estamos sobre uma batuta de uma mesma onda. Você imagina um tapete negro, e que nesse tapete, digamos assim, nesse tapete, surgem bolhas, pequenas bolhas, micro bolhas. Todas essas bolhas, digamos assim, fossem universos, galáxias. E dentro dessas bolhas, micro bolhas, nesse grande tapete escuro, existem planetas, luas, universos, enfim, existem ali zilhões de coisas ali dentro, e dentro do pequeno mundo dessa bolha existem nós. Então veja, nós somos pequenas emanações de um grande tapete cósmico chamado de o todo, inefável, Deus, o absoluto. Não esse Deus antropomorfizado, não esse Deus que é vingativo e cruel, né? Eu sou um Deus vingativo e cruel. E é isso que o professor Hélio Couto
provoca reflexão. Afinal de contas, se você imaginar que Deus tem uma característica humana, antropomorfizada, ou seja, vingativo, cruel, quem é essa característica? É o pequeno eu. O pequeno eu que desconhece da sua centelha divina, ele é extremamente territorialista. E o que é uma pessoa, vamos botar assim, um réptil territorialista, né? Um réptil é aquele que, seja lá o que for, se você um réptil, um crocodilo é bem característico disso, né? Ele tá lá tomando solzinho, você botou o pé na água, ele desce de lá e vem na sua direção. Então, porque ele quer te afastar, porque realmente é territorialista. É a base instintual do ser que promove essa proteção. Proteção por quê? Por medo ou por fome, por necessidades, né? Então, naturalmente, um réptil, ele ataca um animal, ele ataca ou porque ele está acuado com medo ou porque ele precisa se alimentar. Já o bicho humano, mesmo sem se sentir atacado demasiadamente e sem se sentir com fome, ele ainda assim deliberadamente opta por atacar. Então é bom que se entenda que o mapa não é o território. Isso significa na prática de que você deve abandonar então os seus conceitos. Veja, jogue tudo fora que você aprendeu. Imagine que você pudesse jogar tudo fora que você aprendeu a respeito do que significa a realidade, a respeito do que significa os relacionamentos, a respeito do que significa as suas atividades profissionais. O que restaria? Né? Então, você fala assim, eu não sei o que restaria. Pois é, porque na verdade no sistema do planeta, no sistema de programações, você nunca elimina uma coisa, você substitui as coisas. Então você não luta contra a escuridão, você não luta contra a sombra. Na verdade, você foca na luz. E naturalmente, por substituição, aquilo onde existia escuridão, far-se-á luz. Então, dentro da programação neurolinguística é uma mágica, e tanto que funciona, né? Então, ainda não foi descoberto o seu poder, mas programação neurolinguística, ela funciona porque nada mais é uma espécie de hipnose. E as pessoas têm uma grande incompreensão e até mesmo preconceito a respeito de hipnose. Na verdade, você, diuturnamente, nós estamos hipnotizados e não percebemos. Sabe quando você está manuseando o seu celular e de repente você começa a manusear ali o seu Instagram, o seu Facebook, enfim, qualquer rede social, e de repente quando você vê, passou 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e você não percebeu? Esse é um estado alterado de consciência em razão de um hiperfoco. Todo hiperfoco, todo estado alterado causado por um hiperfoco, o que é um hiperfoco? Eu só estou prestando atenção aqui, todo o resto se desliga, e é isso que acontece com as redes sociais, porque elas são construídas para nos promover esse hiperfoco, essa hipnose. Então, quando esse hiperfoco acontece, naturalmente o meu subconsciente ele se abre e permite que sejam instaladas todas as programações. E como o status quo do mundo são essas programações repetidas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para se realizar uma programação neurolinguística não é nem tão difícil, porque nós fazemos isso automaticamente quando você tem uma música. Na verdade, quando você ouve uma música do seu tempo em que você gostava e você te remete à sua infância, o que é essa música? É uma programação neurolinguística através de uma ferramenta chamada ancoragem. Toda vez que toca aquela música, dispara em você uma memória e um conjunto de sensações emocionais. E são essas ancoragens que muitas vezes nos prendem você a determinados relacionamentos, porque mesmo sendo relacionamentos ruins, por promoverem uma grande revolução emocional, você acaba ficando ancorada àquela emoção, porque o nosso subconsciente e inconsciente não sabe distinguir o que é bom ou ruim. Então, para se instalar um hiperfoco, nada mais do que permitir, melhor dizendo, para se instalar um programa, um software, programa-se, leia-se, um comando para você, qualquer outro programa positivo ou negativo, tipo, eu sou uma pessoa próspera, é um bom programa. Vencer a vida no mundo, trabalhar é uma coisa ruim, ou para ganhar dinheiro tem que ter muito esforço, muito sacrifício, tem que trabalhar igual um escravo. Essa programação que é dita diuturnamente para gente faz com que aquelas pessoas que sabem que as coisas não são assim, continuam ganhando rios de dinheiro com o seu esforço e com o seu suor. Então, para se gerenciar e para se incluir uma programação, é necessário desenvolver um hiperfoco. Uma vez você estando no hiperfoco, as informações conseguem entrar. E é por isso que os hipnotistas, quando eles vão trabalhar, o que eles precisam fazer? Eles vão fazendo abordagens iniciais para que você tire o hiperfoco daquilo, porque você está consciente que vai ser hipnotizado. Então, às vezes é um pêndulo, você fica ali
Olhe para o pêndulo, o que você está fazendo? Focando o hiperfoco. E aqui ele vem fazendo sugestões até o ponto em que ele percebe que você ficou relaxado, relaxada e ele acessou o seu subconsciente. Mas como que o professor diz, e aqui é a sacada, como que o professor diz que você pode fazer isso tranquilamente com você? Fazendo o seguinte comando. Primeiro, põe-se com a coluna ereta, né? Então, com a coluna ereta, quando a gente coloca a coluna ereta sem encostar no espaldar da cadeira, isso faz com que a gente habilite, nos permita a sintonização com determinadas energias, é igual uma antena. Isso não significa que você vai desenvolver uma espiritualidade, mas significa que determinadas posições ou asanas no yoga, né, faz com que você acesse determinadas frequências energéticas. Faça 3 respirações profundas, né, expandindo o diafragma e focando a sua atenção, né, na sua respiração. A partir do momento em que você vai conseguir se reequilibrar, não foque nos seus pensamentos e naturalmente de olhos fechados você vai falar: testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas. Testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas. Testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito relaxadas. E você tem que acreditar nisso, ao ponto de você perceber que mesmo que você queira abrir os olhos, você não consiga, sabe? Porque tem que ter esse comando e para isso você precisa crer. Não adianta nada você fazer isso da boca para fora se você não crer. Por quê? Porque o sistema não está funcionando, porque o seu sistema de crenças não acredita, duvida de que isso funcione, mesmo pessoas escrevendo livros e livros e livros, né? E mesmo tendo tantos cursos, tantas pessoas usando, você já deve ter ouvido provavelmente sobre ressignificação. Ressignificação é uma expressão vinda da programação neurolinguística. E aí você precisa entender que ao falar testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas, você realmente precisa não conseguir abrir os olhos. Esse é o, digamos assim, o néctar que o professor vem trazer nesse vídeo. E aí ele traz algumas experiências, né, que você pode fazer nas suas relações. Ancoragem, na verdade você faz isso diuturnamente. Quando você tem uma experiência positiva, ou quando você está com uma pessoa, você vai fazendo determinados marcos. Quando você é uma pessoa simpática, quando você marca, quando você toca a pessoa, aperta a mão da pessoa e ao mesmo tempo em que você cumprimenta a pessoa, você toca o cotovelo dela com a outra mão, de leve, é só um toquezinho. Não precisa ser mais do que isso, ó. É só esse toquezinho simples assim, naturalmente você já está promovendo uma resposta fisiológica, mesmo que a pessoa esteja inconsciente, porque é assim que acontece. Aí ele dá o exemplo do espelhamento, isso acontece demais. Espelhamento acontece tanto, você deve ter, se você tem alguns locais que você frequenta e de repente você gosta de alguma pessoa ou admira alguma pessoa e você convive com ela, perceba que o seu cérebro vai entrar em fase, em sintonia com dela, que é provável que você, se você já aconteceu isso com você, você pode ver isso acontecer com outra pessoa, isso já aconteceu comigo, e acontece, quando você admira alguém, você acaba copiando, seja alguma linguagem dela, seja algum comportamento dela, seja alguma representação física. Isso nada mais é do que o espelhamento. Isso nas relações de negócio, nas relações de paquera, nas relações de conquista, isso tem um grande poder, né? O espelhamento. E aqui o professor, ao final, ele vem falando, dando vários exemplos do que se entende hoje, da ciência que se entende sobre neuromarketing, né? Então nós sabemos que temos os gatilhos mentais e o neuromarketing ele associa muito com a PNL o acesso ao inconsciente. Porque por mais que você entenda que exista inconsciente, você não acredita nele, entende? Porque o consciente não acredita naquilo que ele não pode ver. Como é que ele vai acreditar naquilo que ele não pode ver? Veja, como é que você acredita? Você tem dificuldade de acreditar no que o professor fala, no que a gente está falando, quiçá acreditar que dentro de você o seu inconsciente corresponde a 92%, enquanto que o seu consciente corresponde aí a uma média de 8 a 12%. Entre 88 a 92% representa o inconsciente e o consciente 8 a 12%. É difícil você acreditar que quem está mandando na sua programação nesse exato segundo não é o seu consciente, ou seja, não é aquilo que você está pensando, na verdade é aquilo que está funcionando a nível profundo e você não percebe. E aí, por fim, para finalizar, deixar aqui para vocês, como que vocês analisam o seu mapa, né? Fazendo uma lista de valores. E aí eu quero que você faça esse seguinte exercício. Pega um papel, uma caneta, tá?
3 segundinhos para você pegar um papel, uma caneta, ou você abre aí no seu computador, ou abra aí e você vai fazer o seguinte, muito rápido. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Quais são as 5 coisas mais importantes do mundo para você? Primeira, não pensa. Segunda, não pensa. Terceira, não pensa. Quarta, não pensa. Quinta, não pensa. Não pensa, não pensa, não racionaliza. Escreva, simplesmente descarregue no papel e não deixe racionalizar. Essas 5 coisas que você colocou são aquilo que o inconsciente lançou para cima mais rápido do que você pôde racionalizar, porque às vezes, por exemplo, assim, pode vir sexo em primeiro lugar e você, tô dando um exemplo, tá? Não posso falar muito para não sugestionar. Sexo em primeiro lugar, o que é muito incomum, nunca vive isso, mas por isso que eu tô falando, sexo em primeiro lugar. E aí você fala assim, não, mas isso aqui não é certo, isso aqui, nossa, que feio, etc e tal. Não, não racionalize. E aí, naturalmente, você vai ver a situação, a sua ordem de valores, a sua lista de valores corresponde realmente àquilo que você está representando no mundo. O que fazer com isso então? Substituir as posições e aí você convive naturalmente e isso vai sendo aplicado na prática. Então aqui, esse é o vídeo, tá? Muito obrigado aí para você por ter chegado até aqui, tá? Que vai ser uma grande vitória, uma grande honra tê-lo até aqui ao final e que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.